Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a navegar neste ano de eleições nos Estados Unidos, de crise econômica e também do coronavírus e outros temas que vão se avolumando aí, e nós vamos tratar deles justamente hoje. Nossos convidados são a Valentina Sader, diretora assistente do Centro para a América Latina do Atlantic Council em Washington, mas que está aqui pertinho da gente esses dias em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Valentina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Lorival, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Está conosco de volta também o André Pagliarini, historiador, professor da Universidade Dartmouth em Hanover, no estado de New Hampshire. André, seja muito bem-vindo de volta aqui com a gente. Muito obrigado, Lorival. É um prazer estar de volta, conversando com você e hoje com a Valentina. Um grande prazer. Bem, queria começar com a reportagem do New York Times desse domingo, que a gente chamaria de um bombshell, de uma bomba, se não fosse no governo Trump, porque nada é uma bomba no governo Trump. Os eleitores do presidente Trump estão totalmente dispostos a relevar qualquer coisa que surja a respeito dele. E neste caso, são as declarações de imposto de renda que ele vem represando, digamos assim, contra a tradição americana, né? Desde a campanha eleitoral, ele não mostrou a sua declaração e o New York Times afirma ter tido acesso a mais de 20 anos de declarações de imposto de renda, das quais emergeria então um empresário mal-sucedido, quer dizer, que não tem uma gestão boa dos seus negócios, que declara muitos prejuízos, né? Aí aparentemente para não pagar imposto de renda, ele teria pagado apenas $750 em 2016, o ano da eleição, e outros 750 em 2017, primeiro ano do governo dele, e dos 20 anos anteriores, em 15 anos ele não teria pagado nenhum imposto de renda, e ele que se declara publicamente um bilionário. Começando com você, Valentina, você acha que esse será mais um escândalo só para os democratas, que não atingirá o eleitorado republicano? Nós estamos aí há pouco mais de um mês das eleições, no dia 3 de novembro. É realmente uma notícia importante, tão próxima das eleições. A repercussão nos Estados Unidos é grande e, ao meu ver, pode impactar o eleitor mais jovem e os imigrantes, principalmente, que costumam ter uma renda mais baixa e chegam a pagar mais do que o próprio presidente nos últimos anos. Como você mencionou, pagou cerca de $750. Eu também acho que pode ter um impacto no apoio do presidente, principalmente daqueles republicanos que apoiam o partido, mas não necessariamente o presidente Trump em si. A base do Trump, como você mesmo mencionou, provavelmente continuará o apoiando, independente, foi reportado pelo The New York Times. Acho que é importante a gente ver também o que será dito sobre isso no primeiro debate entre o Trump e o Biden amanhã. Essa terça-feira, debate pela CNN americana e que tem transmissão nossa aqui na CNN Brasil, ao vivo e com a minha participação analisando antes e depois. Mas, André, o que acontece é que um trabalho muito eficaz de desconstrução da imprensa, né, foi feito ao longo de muitos anos e pelos republicanos, mas principalmente pelo Donald Trump, no sentido de desacreditar aquilo que principalmente o New York Times, a CNN, o Washington Post, a revista Atlantic publicam, né, e outras revistas e jornais também. It's totally fake news, made up, fake. The New York Times has been doing fake story after fake story. I've never seen anything like it. Então, você acha que o Trump consegue se sair facilmente desse pequeno problema? Sim, então, eu diria duas coisas sobre esse assunto. Primeiro, na minha opinião, eu acho que o efeito na corrida presidencial, o efeito eleitoral, será relativamente pequeno. Por que eu digo isso? O Trump, desde a primeira campanha de 2016, sempre dizia que a capacidade dele de navegar, né, a lei de tributo, uma lei complicadíssima, e pagar muito pouco, isso seria uma virtude dele como businessman, como homem de negócios, como político, que ele entende muito bem como funciona esse sistema. Então, para as pessoas que cogitam votar nele, que já alguma vez, eles já sabiam disso, né? Ele tinha essa prática de pagar muito pouco, e talvez agora, sabendo, né, foi só 750, talvez isso mude, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas
já sabiam, né, desses esquemas que ele tinha. O segundo ponto que eu faria é sobre a resposta do Biden sobre essa novidade. Primeira coisa que me veio em mente quando saiu a história do New York Times ontem foi a declaração ou famosa ou infeliz que o Joe Biden fez em 2008, quando foi candidato à vice-presidência do Obama, que ele disse que pagar imposto seria um ato de patriotismo dos mais ricos, e pagar mais imposto seria um ato de amor à pátria, até, né? Porque, claro, né, os tributos pagam o exército, a saúde pública, tudo mais. Enquanto que o Trump, a direita, o Partido Republicano vê exatamente o contrário, né? Que o que impede a liberdade econômica, empresarial, tudo mais, são os tributos excessivos. Então, eu acho que o debate amanhã vai colocar muito essa dicotomia, né? Para que serve o tributo? É bom pagar? É bom saber evitar, evadir? Então, eu acho que esse debate será muito bem colocado e muito evidente amanhã. Sim, nós estamos gravando na tarde de segunda-feira, o debate é na terça, começa às 10 da noite, hora de Brasília, e essa é uma divisão clássica entre republicanos e democratas, né? Os democratas propondo mais impostos, sobretudo para os mais ricos, né? E um Estado que ofereça mais serviços, e do outro lado os republicanos propondo o contrário disso, e justamente o Joe Biden, para se contrapor à campanha que o Trump faz em relação à China, de que conseguiu um acordo ótimo, um acordo comercial com a China, e de que os democratas são complacentes com a China, o Biden propôs aumento de impostos para as empresas americanas que produzem fora dos Estados Unidos e incentivo fiscal para quem produz dentro dos Estados Unidos, e com outras também propostas também de aumento de impostos para grandes empresas e para grandes fortunas. O Trump mais uma vez procura colar no Biden esse rótulo de alguém que quer cobrar mais impostos e com isso travar a economia. Um outro grande tema deste momento, talvez o maior tema, né, é justamente que o presidente Trump está se recusando a afirmar que aceitaria uma eventual derrota nas eleições, dizendo que haverá fraude, porque é provável que até metade dos eleitores americanos vote pelo correio. Ele diz que esse é um sistema fraudulento. E com a morte da juíza da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, ele imediatamente já anunciou que vai pedir ao Senado a nomeação da juíza Amy Coney Barrett. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. I never imagined that I would find myself in this position, but now that I am, I assure you that I will meet the challenge with both humility and courage. Que ele mesmo havia indicado, né, que ele mesmo nomeou como juíza de apelação de um dos circuitos de apelação dos Estados Unidos. E isso há poucas semanas das eleições, quando em 2016 os republicanos, que tinham maioria no Senado, não permitiram que os democratas, que o Barack Obama, nomeassem um juiz, isso 8 meses antes das eleições, por dizer que era preciso esperar as eleições. Valentina, como você vê o possível impacto de toda essa controvérsia em relação à Corte Suprema, e ainda por cima considerando que pode ser que essas eleições vão parar na Corte Suprema, né, já que se o presidente Trump insistir em não reconhecer o resultado, né? Exato. Bom, Lorival, quando questionado sobre essa transição pacífica no poder, o Trump foi evasivo ao responder que a gente devia esperar para ver o que acontecerá. Além disso, o Trump já havia brincado de continuar presidente dos Estados Unidos por mais do que os dois termos permitido. Isso também foi uma coisa que ele não se comprometeu também nas eleições de 2016 a assumir essa transição pacífica de poder. Mas essa falta de comprometimento realmente como um símbolo e um princípio da democracia, má vista, pelo menos na oposição, dos democratas e de alguns membros do próprio Partido Republicano. Alguns membros do partido reforçaram que a transição pacífica do poder ocorreria sim após os resultados das eleições de 3 de novembro.
Sandra. É preocupante esse tipo de afirmação. O Trump vem questionando a imparcialidade e a segurança do processo eleitoral, já pondo em dúvida a legitimidade do resultado das eleições. Por conta da pandemia do coronavírus, como você disse, vários estados possibilitaram que os eleitores votem pelo correio. Mas é importante lembrar que alguns estados, como Oregon, já permitiam que os seus eleitores enviassem os seus votos pelos correios, mesmo antes da pandemia. Como você mesmo mencionou, essa forma de votação é nova para alguns estados e exigiu algumas mudanças em sistemas eleitorais estaduais, inclusive de estados-chave para as eleições, como o Wisconsin, a Carolina do Norte, a Pensilvânia. Então, a segurança desse processo vem sendo questionada pelo Trump. Há uma preocupação de que, assim, num país já tão polarizado, o resultado das eleições seja cercado por atrasos e incertezas, possivelmente sendo contestado até judicialmente. Me parece que, como você sugere no seu artigo de ontem do Estadão, que é a isso mesmo que o Trump se refere quando não se compromete com uma transição pacífica de poder, se referindo mesmo à possibilidade de o resultado ser contestado junto à Suprema Corte. E como você muito bem pontua, tanto agora quanto no seu artigo, essa vaga da Suprema Corte é deixada pela morte da juíza Ruth Ginsburg, é disputadíssima e de extrema importância, já que isso tiraria o equilíbrio, né, da Suprema Corte, tendo então 6 juízes conservadores contra 4 liberais, que daria também uma boa disputa caso as eleições cheguem à Suprema Corte. Com a morte da Ruth, caem para 3, né? Os liberais ficaria 6-3, mas era um voto um pouco flutuante, né? Porque o presidente John Roberts às vezes se juntava aos liberais, se junta aos liberais em algumas questões, e agora fica uma maioria mais confortável. Claro que isso é muito atraente para os conservadores, né? Que consideram o preenchimento da Corte Suprema com pessoas que pensam como eles, por exemplo, contra o aborto, né? Contra a imigração e uma série de outras questões. Essa seria, digamos, uma missão do presidente Trump. E, André, você acha que isso é um teste de estresse para a democracia americana, ou as instituições democráticas americanas são muito fortes e não vão se deixar abalar por esses ruídos causados pelo presidente Trump? Ou talvez outros podem achar esses ruídos causados pelo voto pelo correio, que seria de fato fraudulento na visão dos seguidores do presidente, né? Pois é, Lorival, eu confesso que às vezes eu fico convencido por argumentos dos dois lados. Por um lado, como a Valentina muito bem colocou, e você também no seu artigo, não é brincadeira, né, o presidente falar dessa maneira sobre o resultado da eleição, de que, né, precisamos ver o que vai acontecer, não é pouca coisa. Agora, do outro lado, muitos analistas, uma professora de Direito da Universidade de Califórnia, da Berkeley, escreveu um longo fio no Twitter falando que, primeiro, a pergunta está errada. Não é se o presidente vai aceitar ou não o resultado, porque isso já abre uma brecha para ele, né, falar sim ou não, que ele vai aceitar ou não. Ele não tem essa escolha de aceitar ou não, né? Se ele perder, e tudo por encaminhado, no dia da inauguração do presidente Biden, o serviço secreto simplesmente vai retirar o Trump de lá e mandá-lo embora. Assim, uma cena quase que cômica, mas o ponto é que, não, se ele perder, ele tá fora, pronto, não teria nem como uma pessoa, o presidente, manipular todas as diferentes esferas do governo. Isso me põe um pouco mais confortável com o resultado. Mas, de novo, confesso que depende do momento, né? Porque parece ter uma correlação de forças no lado do presidente, no lado do governo atual, que parecem claramente estar tentando, de antemão, desqualificar o resultado da eleição, se não o favorecer. Mas não está tão óbvio que as instituições vão romper. Então, não sei. Eu acho que meramente o fato da gente estar debatendo essa questão já é um sinal muito alarmante para a democracia americana, mas eu não estou preparado ainda para dizer que, né, o jogo acabou. O Facebook está, assim como o Twitter, né, está cada vez se afastando mais daquele princípio, né, da neutralidade da rede, que eu há anos considero insustentável, né, de dizer que não, a rede está aí para publicar o que as pessoas quiserem publicar, a rede não pode interferir. O presidente Trump fez, inclusive, um decreto em maio, exatamente para pressionar as plataformas a continuarem neutras, porque elas
vem, digamos, vou usar uma palavra forte, censurando ou, digamos, retirando ou rotulando, né, postagens dele, de alguns dos seus aliados republicanos, que são consideradas desinformação, em resumo, né? E agora o Facebook diz que está com um plano de contingência já para a partir do dia 3 de novembro, dia da eleição, para restringir a circulação de posts que justamente questionem a validade do processo eleitoral ou que reivindiquem vitórias que não são vitórias, que não estão ainda consolidadas pela apuração dos votos. E aí, segundo fontes do Financial Times, que o Financial Times ouviu, né, no Facebook, seriam planos usados, ferramentas usadas em Myanmar e no Sri Lanka em momentos de conturbação da ordem nesses dois países asiáticos. Valentina, a situação chegou a esse ponto realmente? As redes sociais estão em tal ponto de turbulência e de problemas? Bom, eu ia dizer nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil também. É impressionante realmente. Lorival, devido a esse clima de incerteza que a gente já vê nos Estados Unidos em relação às eleições, a preocupação sobre desinformação é extrema, principalmente caso haja mesmo um atraso no resultado oficial, como se houver o questionamento judicial ou mesmo pela demora na contagem de votos, que tem tempos diferentes dependendo do estado. Isso deixaria um espaço de intensa expectativa e tensão política que seria propício para a propagação da desinformação. O próprio FBI nessa última semana alertou os americanos sobre essa possibilidade. Então a gente já começa a ver, como você mesmo mencionou, algumas mudanças nas redes sociais para conter a desinformação, ou pelo menos informar seus usuários sobre as contas que eles estão seguindo e alternativas sobre as informações de um tweet, por exemplo. Eu acho que é importante que o Facebook esteja tomando medidas para controlar a desinformação sobre as eleições, principalmente pelo impacto do uso das redes sociais nas eleições de 2016. Mas a real efetividade dessas medidas nós veremos pós-eleição. Acho que traz à tona novamente uma questão sobre uma maior regulamentação, principalmente nessa questão político-eleitoral nas redes sociais, e acho que vamos ver, dependendo do desenrolar dessas eleições, mudanças nesse sentido. E a comunidade de inteligência americana afirma que está havendo ações tanto de elementos da Rússia quanto da China para tentar interferir nessas eleições, e o presidente Trump, ele não gosta dessa discussão porque, na visão dele, coloca em xeque a legitimidade da eleição dele de 2016, né, André? É isso. Para mim, como historiador de nacionalismos, né, desses discursos, para mim esse é o ângulo mais interessante, eu acho, dessa disputa entre Biden e Trump. Essa questão da nacionalidade mesmo, né, de quem que é o melhor representante da nação mesmo. Trump, certamente amanhã no debate vai levantar suspeitas sobre a atuação do filho do Biden, né, no exterior durante a presidência Obama, e que isso talvez teria um impacto negativo contra os interesses americanos, corrupção, né, internacional, enquanto que a campanha dos democratas vai falar uma coisa muito semelhante, com talvez muito mais base factual sobre o Trump. Então isso é uma disputa sobre uma nacionalidade assim, autêntica, quem está servindo realmente os interesses americanos. Trump, né, de novo vai falar que ele negociou o novo NAFTA, né, o novo acordo comercial que traz muito mais benefícios para trabalhadores americanos, enquanto que democratas vão falar que a política econômica do Trump está machucando muito os fazendeiros do meio oeste do país. Então, esse também ao meu ver, é a disputa central dessa eleição. Esse eixo, né, nacional, antinacional. Qual dos dois consegue se posicionar como o mais crível nessa área? Isso é uma disputa que parece que o Biden está conseguindo arregimentar para si o apoio de vários ex-militares, líderes da inteligência, da comunidade de inteligência, para tentar fortificar essa imagem. Mas Trump tem esse tato político de desqualificar o outro, né? Só ele que representa, de fato, o eleitor médio. Então, isso é uma disputa que eu vou continuar olhando de perto e eu acho muito, muito interessante, não só
agora nessa eleição, mas também para os próximos 2, 3, 5, 10 anos desse país, dos Estados Unidos. Para onde que eles vão depois dessa eleição? A discussão maior é sobre quem é mais apto, para governar. Isso se tornou mais relevante do que as propostas ou as próprias qualidades de cada um, mas virou uma disputa de quem consegue acusar o outro, apontar no outro inadequações, no perfil do outro para governar. Quase que uma questão de lealdade mesmo, uma coisa tão básica, assim, mas lealdade ao país, aos Estados Unidos. É uma coisa muito básica que parece que está em disputa nessa eleição, a própria lealdade aos Estados Unidos. Exatamente, e aos valores da América, como se diz, nos Estados Unidos. I can hardly wait to deal with what he refers himself as a stable genius. I can hardly wait to debate him. Existe uma abordagem realmente oposta em relação à questão do racismo e da violência policial. Quer dizer, o presidente Trump não se declara a favor do racismo nem da violência policial, mas nitidamente o coração dele está com os policiais, E inclusive ele rezou por 2 policiais que foram feridos em distúrbios. Ele disse que rezou, em distúrbios no Kentucky, e ele não costuma dizer que rezou por vítimas da violência policial. E o procurador-geral do estado do Kentucky, ele é negro, E, no entanto, ele considerou que não há, na lei do estado, razões para indiciar por homicídio os 3 policiais envolvidos na morte da paramédica Breonna Taylor. E isso reacendeu esses protestos, esses confrontos por causa da violência policial. Valentina, você acha que o Biden se arrisca ao se colocar numa posição vulnerável, assim como alguém que não está do lado da lei e da ordem, que é aquilo que o presidente Trump procura encarnar? Na verdade, eu acho que o Biden traz à tona toda a questão do racismo sistêmico e estrutural nos Estados Unidos, quando ele se coloca ao lado e se comove pelo fato pela vítima, da Breonna Taylor, do George Floyd, por exemplo. Existem muitas questões não resolvidas sobre o que realmente aconteceu no dia em que a Breonna Taylor foi assassinada, já que não há gravação nenhuma do ocorrido. Por isso, essa decisão reforça muito o problema desse racismo estrutural nos Estados Unidos e traz novamente à tona a questão da imparcialidade do sistema de justiça americano contra os negros, bem como a violência policial. É realmente uma situação histórica nos Estados Unidos, com muitos comparando os protestos desse ano com o movimento dos direitos civis dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos. A insatisfação da população é geral, não só da população negra, com a falta de equidade para os negros em pleno ano de 2020. Isso levou milhares de pessoas às ruas, mais cedo esse ano, por conta do assassinato do George Floyd, e trouxe à tona o caso da Breonna Taylor e de tantos outros negros que foram mortos sem real justificativa. Então, a decisão em Kentucky sobre a morte da Breonna Taylor essa semana reforça esse problema. Enfim, tomou grandes proporções. A gente vê que empresas, pessoas e outras organizações também estão tentando se educar, buscando adequar sua estrutura e seus sistemas para serem mais inclusivos, e algumas mudanças, estão acontecendo, mas o racismo estrutural nos Estados Unidos é o principal alvo das manifestações, e eu acho que é isso que o Biden está se prendendo. Pois é, agora 76% da população americana é branca, segundo o último censo, E existe o privilégio de ser branco. As pessoas não falam tanto disso, com exceção dos movimentos negros, mas os brancos não falam, não assumem isso, que é confortável, num certo sentido mais egoísta, você poder excluir uma parte da população, que no caso dos Estados Unidos é 13%, no caso do Brasil é 56%, de contratos, de empregos, de posições sociais que são mais confortáveis, não é, André? Então, nesse sentido, a aposta do Trump pode surtir um efeito positivo numa grande parcela do eleitorado também, que não quer mais fazer concessões, acha que já fez concessões demais à globalização, à desindustrialização dos Estados Unidos, né? Exatamente, até porque as eleições nos Estados Unidos não são
propriamente ditas majoritárias, né? Porque se você conseguir convencer eleitores brancos em estados-chave, né? Ohio, Wisconsin, Pennsylvania, que o Trump conseguiu da última vez, pronto, você consegue se reeleger, sendo que, como você acabou de desenhar, o país como um todo tem uma cara muito diferente. E eu acho que isso tem sido uma estratégia discursiva do Biden de dizer, olha, eu sei que eu sou, né, um senador, vice-presidente, um homem branco de certa idade, e por isso um governo Biden, ele tem falado muito isso, vai ter a cara desse país, né? Vai ter mulheres, negros, vai ter gente, né, de vários backgrounds, né? E você levantou a questão do Brasil, lembra um pouquinho também a situação do governo atual e se ele tem ou não a cara do Brasil, né? Como governos anteriores, pelo menos tentaram ser representativos nesse sentido. Então, eu acho que isso é outra coisa que o Biden está tentando levantar, que, né, mesmo que a eleição em si não seja propriamente majoritária, é preciso ter um governo em que as pessoas podem se enxergar, né? Então, a escolha, por exemplo, da Kamala Harris como vice-presidente foi exatamente com isso em mente, né? De representar o eleitorado feminino e negro, que é uma base importantíssima de sustentação do Partido Democrata. Então, eu acho que tem um pouco isso também acontecendo nas candidaturas. A quem que o governo deve representar? São os eleitores em certos estados chaves, na maior parte branco, que né, enfim, sente o poder sendo mais e mais tomado por uma nova realidade demográfica. Ou, né, no argumento do Biden, que o país está mudando, a cara do país está mudando, e o governo em si, a cara do governo tem que mudar também. André Pagliarini, professor de História da Universidade Dartmouth, em Hanover, New Hampshire, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no América Decide. Muito legal, gostei muito. Obrigado, Lorival, obrigado, Valentina. Nós também gostamos muito. Valentina Sader, diretora assistente do Centro para a América Latina do Atlantic Council em Washington. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Valentina. Muito obrigada, Lorival. Um prazer te conhecer, André. E se você está ouvindo esse episódio antes das 10 da noite de terça-feira, não deixe de assistir a transmissão ao vivo do primeiro debate Trump e Biden na CNN Brasil. Se você está ouvindo depois do debate, espero que tenha assistido, espero que tenha gostado, e se não assistiu, que procure então essa gravação nas redes, na sua versão digital online. E o América Decide vai ao ar a cada semana aqui pelas plataformas da CNN Brasil ou pelo seu agregador de podcast favorito. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.